Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arena do Futuro de hoje. O tema de hoje é muito importante. Ele está dentro de uma sequência dos 2 últimos programas. Por isso, presta muita atenção na mensagem de hoje. Antes, porém, de abrir a Bíblia para estudarmos hoje, eu quero convidá-lo a visitar o nosso blog. Nosso blog está dentro do site da Novo Tempo. Você vai lá, novotempo.com/Arena do Futuro. E também quero convidá-lo a seguir o programa no Twitter, @Arena do Futuro. E ainda o nosso Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Eu quero agradecer a vocês todos, porque o nosso Facebook tem crescido cada dia mais. Nós colocamos vídeos, colocamos mensagens, isso tem sido uma bênção para todo o Brasil e para vários lugares do mundo. Deus seja louvado por isso. E agora estamos gravando também mensagens de 15 segundos para o Instagram. Você pode seguir também o programa no Instagram. E outro detalhe importante, nosso programa oferece para você um DVD, esse DVD chamado A Última Esperança, gravado em 5 países, é uma mensagem de Deus para o seu coração, é um estudo bíblico, você pode fazer esse curso bíblico e poderá conhecer melhor a palavra de Deus. É só ligar para cá ou mandar um e-mail e nós enviaremos esse DVD totalmente grátis para sua casa. Tá bom assim? E eu quero aproveitar e mandar um alô especial para você da Rádio Novo Tempo. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. O Arena do Futuro tem a honra de estar na Rádio Novo Tempo. Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes. E agora, prepare o seu coração, porque hoje nós queremos estudar um tema impressionante, que está dentro dos temas da salvação, dos últimos temas. Quero falar sobre o novo nascimento, baseado em João 3, em Marcos 16 e também baseado em 1 Coríntios e também 2 Coríntios. Está pronto? Tome a sua Bíblia, vamos abri-la e vamos estudar a palavra de Deus. Aqui João 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é incrível, não é? O que a gente acabou de ler aqui é algo que mexe com todas as pessoas. Mexe com você e comigo. Quando a gente fala em novo nascimento, a gente tem que pensar em algumas coisas. Se existe a necessidade de nascer de novo, é porque o primeiro nascimento não nos garante a salvação. Não dá direito à vida eterna. O nascimento biológico não pode garantir salvação para você. Por isso, Jesus falou que tem que nascer de novo. Toda pessoa que nasce nesse planeta, nasce com a natureza pecaminosa. E como nós vimos nos programas anteriores, o salário do pecado é a morte. Então, toda pessoa que nasceu nesse mundo, longe de Deus, longe de Jesus, está perdida. Mas perto de Jesus, com Jesus no coração, aí sim está salva. Por isso, Jesus disse: é necessário nascer de novo. Para entender esse assunto, eu queria chamar a sua atenção para 3 detalhes que a Bíblia nos deixa claro. Primeiro detalhe: será que todas as pessoas são filhas de Deus? O que você acha? E a resposta está na Bíblia. A resposta é não. Infelizmente não. Algumas pessoas dizem: sim, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, todos são filhos de Deus em certo sentido.
Qual é o sentido? No sentido da criação. Do ponto de vista da criação, sim, aí está certo, porque todos fomos criados por Deus. Mas para ser filho de Deus, o nascimento biológico não é suficiente. Você tem que nascer de novo. Então, hoje você encontra na Bíblia 3 tipos de filhos: os filhos de Deus, os filhos de seres humanos e os filhos do diabo. Os filhos dos seres humanos são todas as pessoas que nasceram nesse mundo. Porque toda pessoa que nasce biologicamente, ela precisa ter um pai e uma mãe. Aí somos todos filhos de seres humanos. Mas, quando Jesus fala de nascer de novo, é justamente nascer da água e do Espírito. Aí a pessoa passa a ser filha ou filho de Deus. E filhos do diabo são aqueles que conhecem o caminho, conhecem as verdades, mas são rebeldes e não aceitam e não seguem e ainda se tornam pessoas críticas e dissidentes. Agora, eu quero falar com você sobre os filhos de Deus. Jesus recebeu um homem chamado Nicodemos à noite. Por que será que esse homem procurou Jesus à noite? Por que será que Nicodemos foi à noite falar com Jesus? Nicodemos era um dos principais dos judeus, como diz o texto. Nicodemos era um homem importante, um homem rico, um homem culto, um líder espiritual. E ele sabia que Jesus era uma pessoa muito simples. Embora fosse o Criador dos céus e da terra, Jesus veio aqui na terra como homem. E de uma maneira tão humilde e simples, que as pessoas que eram de um nível, humanamente falando, alto, olhavam para Jesus e pensavam assim: puxa, ele é muito simples. E de fato a simplicidade era uma característica de Jesus e deve ser a nossa também. Então, por este e pelo motivo do orgulho do coração de Nicodemos, Nicodemos procurou Jesus à noite. E Jesus o atendeu à noite. Sabe, não importa a que horas procuremos Jesus, se de manhã, se à tarde ou à noite. Jesus é tão maravilhoso que ele nos recebe a qualquer momento, a qualquer hora. E à noite, Nicodemos começou o diálogo de uma maneira bem humana e bem egocêntrica. O seu ego falava mais alto. E ele tentava falar com Jesus de mestre para mestre. Como quem dizia assim: você é mestre, eu também sou. Eu sei que tu és mestre. Então Nicodemos tentava o diálogo por um lado. Mas a verdade é que Nicodemos estava explodindo por dentro. Havia um grito silencioso no peito de Nicodemos. E nós, seres humanos, somos assim. Quantas pessoas falam com a gente e procuram falar assuntos periféricos, e quer falar bonito, e quer falar coisas que para demonstrar seus conhecimentos, quando na verdade existe um vazio tão grande no coração, quando na verdade existe um grito silencioso no peito do ser humano. E o ser humano, às vezes, por causa do orgulho, não abre o coração e não se entrega. Nicodemos começou o diálogo tentando ser ou se colocar no nível de Jesus. E você sabe o que aconteceu, não é? Jesus não deu sequência aos pensamentos de Nicodemos. Jesus foi direto e disse exatamente assim, no capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus tocou exatamente no ponto. Jesus foi exatamente naquilo que Nicodemos necessitava. E falou para ele da sua maior necessidade: nascer de novo. Sabe, meu amigo, não era só Nicodemos que tinha essa necessidade. Nós também temos, você também tem. Há momentos na vida que você precisa colocar a mão na consciência e no coração. E você precisa reconhecer os erros e os pecados. Você precisa reconhecer os seus erros e precisa buscar a Deus. Porque durante um período da vida, a gente tenta se justificar, a gente tenta tapar o sol com a peneira, não dá. Então chega um momento que você diz assim: cansei de fingir, cansei de mentir, cansei de ser hipócrita, cansei de tentar ser o que eu não sou. Aí você cai de joelhos, aí você procura Jesus de noite, aí você fala: Jesus, por favor, me ajude. E Jesus olha para você e fala assim: você tem que nascer de novo. Sabe, meus irmãos e meus amigos, ouvintes da rádio
telespectadores, internautas, nascer de novo é começar tudo de novo. Nascer de novo é entrar num batistério, ser batizado e ali marcar o início de uma nova caminhada, de uma nova vida. Você vai a Jesus levando todos os seus pecados, todas as suas angústias, as suas depressões, seu estresse, suas lágrimas, sua tristeza, suas transgressões, seus adultérios, seus vícios. Vai a Jesus, porque lá na cruz ele já morreu por você. Então, quando você vai a Jesus levando tudo que você tem de ruim, Jesus abraça você e Jesus recebe você. Não é incrível? Esse Jesus não é incrível? Aí você precisa agora dizer assim: Jesus, eu coloco o meu fardo, eu coloco minha vida, eu coloco meus pecados todos aqui sobre o Senhor. Jesus então ele troca de fardo, ele pega o seu e diz assim: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus coloca sobre você uma roupa nova, uma vida nova, um coração novo. Ele tira do seu coração, ele tira do seu peito o coração de pedra e te dá um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Por isso ele falou para Nicodemos no verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, nascer da água é o batismo. A água é um símbolo da purificação, é um símbolo da lavagem para limpar, para purificar. E nascer do Espírito é uma mudança interior, é uma mudança do coração, uma mudança da mente. Isso chama-se conversão, novo nascimento, milagre. Esse é o milagre. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Eu já vi Deus fazer milagres extraordinários. O milagre já é extraordinário, mas eu já vi Deus fazer coisas na vida de pessoas que ninguém acreditava, e Deus fez. Então escute uma coisa: quando a Bíblia fala em novo nascimento, a Bíblia nos leva a um outro patamar. Sabe qual é o patamar? É o patamar do arrependimento. Porque se não há arrependimento, não pode haver confissão. E se não há confissão, não pode haver perdão. E se não há perdão, não há motivo para ter batismo. E se não tiver batismo, você não nasce de novo. E se não nascer de novo, está perdido. Entendeu? Uma coisa puxa a outra. Veja, por exemplo, o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e no verso 16. Atos 22, 16. Esse é um texto que tem tudo a ver com o que estamos falando. Ouça, por favor. 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Você sabe em que contexto está esse texto? Essa frase aqui foi dita por um homem chamado Ananias. Ananias foi quem foi até Paulo, quando Paulo estava passando pelo novo nascimento, pela conversão. Você sabe perfeitamente quem era Paulo. Aliás, o nome dele antes era Saulo, Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso era um perseguidor do cristianismo, era um perseguidor dos cristãos, era uma pessoa que lutava contra o cristianismo. Até ele participou da morte de Estevão e também participou da morte de outras pessoas. Ele era um convicto, ele tinha convicção de que o cristianismo não era bom. Até o dia em que ele teve um encontro com Jesus, quando estava indo a caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus e aquele encontro o levou a ficar cego por 3 dias e 3 noites. Jesus o cegou e ele foi conduzido por alguém e levado a um determinado lugar. E ali Deus enviou Ananias. E Ananias então pregou para ele e disse assim: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. E Saulo se converteu, foi batizado, foi purificado, os seus olhos se abriram, e ele passou a ser o grande pregador do Novo Testamento, o grande missionário evangelista do Novo Testamento.
Ele escreveu vários livros do Novo Testamento e é a referência bíblica do Novo Testamento. Agora, para comigo e pensa o seguinte: se Deus mudou a vida de Saulo, o que é que há na sua vida que ele não possa mudar? Se Deus converteu esse homem que era um perseguidor, o que há na sua vida que ele não possa converter ou mudar? Claro que ele pode, mas tem um detalhe na vida de Paulo. Quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou cego. Sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes nós temos que ficar cegos para o mundo. Quando eu falo mundo, você está me entendendo? Para as coisas mundanas, para as coisas erradas desse mundo. Porque às vezes nós estamos vivos para o mundanismo e mortos para Deus. O novo nascimento inverte isso. O novo nascimento faz você ficar cego para o mundanismo e faz você enxergar as maravilhas do reino de Deus. Ah, se os nossos olhos pudessem ser abertos. Ah, se a nossa mente fosse aberta. Ah, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós iríamos ver o que acontece no mundo espiritual, que é um grande conflito entre o bem e o mal, disputando palmo a palmo a sua vida, disputando palmo a palmo a sua salvação, tentar conquistar o seu coração. Existe esse conflito no mundo espiritual, mas saiba de uma coisa: Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você. E hoje, Jesus quer fazer na sua vida o que ele fez com Paulo. Ele quer fazer na sua vida o que ele fez com Nicodemos. Jesus converteu Nicodemos e converteu Paulo. Agora, qual é a semelhança e qual é a diferença entre esses dois personagens? Observe, a semelhança é que ambos tiveram um encontro com Jesus. A semelhança é que ambos nasceram de novo. A semelhança é que ambos se tornaram seguidores de Jesus. Mas a diferença é a seguinte: Nicodemos nunca foi assassino. Nicodemos não tinha vícios. Nicodemos era um líder da igreja, um líder dos judeus. Agora, Saulo era um homem que perseguia os cristãos, que participou da morte de cristãos. Veja, uma diferença. Isso quer dizer que Deus chama pessoas que nunca cometeram esses erros horríveis. Deus não chama somente as pessoas que estão metidas em coisas horríveis. Deus chama todos. Deus chama aquela pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou drogas. Deus chama aquela pessoa que é líder de uma igreja, que é um sacerdote, que é um padre, que é um pastor, que é um presbítero, que é um obreiro, uma obreira, que é um bispo, que é uma bispa. Deus chama os homens e mulheres que já têm uma vida relativamente boa, que não vive essa vida de vícios, de transgressão, de rebeldia. Deus também chama essas pessoas, como Nicodemos. Talvez eu esteja falando agora para um Nicodemos, uma pessoa que não comete esses erros horríveis que se cometem por aí. Estou falando com alguém que é um líder espiritual, você que é um líder religioso, líder de uma igreja. E Deus está falando para você hoje que você precisa nascer de novo. Mas para um líder espiritual aceitar o novo nascimento, tem que ser humilde, tem que ter o coração quebrantado, como Nicodemos. Veja que Nicodemos era um dos principais dos judeus, e ele foi falar com Jesus à noite, por causa do seu orgulho. E você, meu amigo, por que você não entrega a sua vida totalmente? Por que você não dá um passo de fé corajosamente? Eu sei, talvez você seja um líder espiritual, e você está pensando: pastor, mas se eu fizer isso, o que a minha congregação vai pensar? Se eu fizer isso, o que a minha paróquia vai pensar? Eu entendo isso. Por isso que eu estou dizendo que Nicodemos é um exemplo. Um exemplo de pessoas boas, de pessoas que não têm vício nenhum, de pessoas que não cometem esses erros horríveis, mas que precisam nascer de novo. Talvez você, que é um líder religioso, sinta um vazio no seu coração. Você prega para multidões, não é? Você fala para grandes auditórios, não fala? Mas quando você chega em casa, quando você chega no hotel, quando as luzes se apagam, quando você sai do palco, quando o show gospel termina, você não sabe o que fazer. Você tem um vazio gigantesco dentro do peito. E você fica em conflito pensando: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu sou um ministro, eu sou um líder, eu sou um sacerdote, eu sou um cantor, eu sou uma cantora.
Sim, meu amigo e minha amiga, isso pode estar acontecendo com você, mas Jesus hoje está lhe chamando de maneira carinhosa, de maneira maravilhosa, porque Jesus ama você e porque chegou a hora de você fazer como Nicodemos. Não importa se você vai nos procurar de noite, não importa se você vai fazer isso de madrugada, não importa se você vai fazer isso sozinho ou sozinha, o que importa é que você precisa fazer isso, é que você precisa nascer de novo, não tem outro jeito, entendeu? E talvez eu esteja falando não para um Nicodemos, mas para um apóstolo Paulo, para uma pessoa que tem lá no seu coração uma certa ira, uma certa raiva. De repente você olha para os adventistas e você diz assim, que igreja petulante, que povo que fala isso, que fala aquilo, e parece que são os donos de tudo, e não sei o quê. E talvez você olhe para a gente e fale assim, é uma seita, esse povo é uma seita, não sei o quê, porque fala nos 10 mandamentos, porque fala disso, porque fala daquilo. E talvez você tenha uma série de preconceitos, uma série de barreiras. Lembre-se que Saulo, ele também tinha lá suas barreiras, também tinha lá os seus preconceitos, também tinha suas ideias preconcebidas. Ele olhava para o cristianismo e pensava assim, não, isso aí é um perigo, tem que acabar com esse negócio e tal. E um dia, ele caiu aos pés de Jesus. Jesus se encontrou com ele. Hoje é o dia desse encontro de Jesus com você, de você com Jesus. Chegou a hora de Jesus abrir seus olhos, chegou a hora de Jesus abrir seu coração, chegou a hora de você entender definitivamente, chegou a hora de você parar com essas críticas, com essa visão preconcebida, chegou a hora de você ser verdadeiro, verdadeira, real, chegou a hora de você abrir a Bíblia e dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Isso aí é verdade, isso que estão ensinando na TV Novo Tempo é a verdade, e vou falar, tem que ser sincero para aceitar, tem que ser corajoso para aceitar, e às vezes tem que ficar cego 3 dias e 3 noites, às vezes tem que ficar cego, totalmente cego, para poder enxergar o que Deus quer lhe mostrar, cego para as coisas lá de fora. Deus quer que você mude a sua visão, e Deus quer que você hoje seja uma nova criatura. Então aproveite esse momento, de maneira humilde, caia de joelhos e diga, Senhor, me perdoe por minhas críticas, por minhas agressões, por minhas ideias preconcebidas, ajuda-me, e Jesus vai te ajudar, e você vai ser uma pessoa nova a partir de hoje. Ele vai abrir seus olhos espirituais, seus olhos físicos, para você ver o que até agora você não estava vendo. Deu para entender? O novo nascimento não é uma opção, é uma necessidade. Não é algo que Deus oferece para um e não oferece para outro. Ele oferece para todos. Por isso, estou falando com você. Amém? Amém? Dá para falar amém ou não? Fala amém? Amém. Louvado seja Deus. Então faz o seguinte, vem cá, vem comigo. Vamos sentar aqui. Chega aqui pertinho de mim, por favor, pode vir sem medo. Traga a sua cadeira mais perto, puxa o seu sofá, vem mais perto. Você que está ouvindo pela rádio, atenção, você que está acompanhando pela internet ou pela TV Novo Tempo, atenção. Como Jesus é bom, não é? Jesus tem um plano para você. O texto que eu falei para você de Coríntios, no começo do programa, é o texto que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. É isso. Então, hoje o meu convite para você é que você procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É que você, depois desse programa, depois da oração, que você procure a Igreja Adventista, que você chegue até lá, procure o pastor. Se o pastor não estiver, porque ele cuida de várias igrejas, você pode procurar o ancião da igreja ou qualquer pessoa que te atender. Nós vamos receber você com carinho, vamos abraçar você, vamos ajudar você. Eu tenho encontrado pessoas nos aeroportos, tenho encontrado pessoas nas ruas,
Tenho encontrado pessoas nos supermercados, no shopping, nos restaurantes. Tenho encontrado pessoas em lugares os mais inusitados possíveis. E quantas são as pessoas que dizem: pastor, que maravilha é esse Arena do Futuro, que maravilha é a TV Novo Tempo. Para você que já se encontrou comigo em algum lugar por aí, para você que acompanha as nossas pregações em qualquer lugar do Brasil, para você de Aracaju, para você de Maceió, para você que acompanha a gente no Sul, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, para você que ouve a gente lá na Amazônia, no meio da mata amazônica, para você que está acompanhando cada tema, cada programa. Deus hoje quer salvar você. Deus hoje quer que você nasça de novo. Ele vai te abençoar e você vai nascer de novo. Amém? Você entendeu isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Você aceita o novo nascimento? Você quer ser batizado? Você quer ser batizado na igreja adventista? Vamos ver. Quer ser batizado? Aceita o convite? Aceita o chamado? Então levanta a sua mão. Vamos ver. Quero ver agora. Levanta a sua mão. Diga assim: pastor Luiz, ok, eu decido. Eu aceito. Vamos ver quem aceita. Eu quero ver. Levanta a sua mão. É com você que eu estou falando. Você que está me assistindo no Paraná. Você que está me assistindo em Cascavel. Isso, na cidade de Cascavel. Levanta a sua mão. Aí, muito bem. Então agora eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem do novo nascimento. Obrigado por essas decisões lindas que os ouvintes da rádio estão tomando e os telespectadores também estão tomando. Eu quero entregar nas tuas mãos este homem que acabou de levantar a mão, essa mulher que acabou de decidir. Eu entrego essas pessoas sob os teus cuidados. Que hoje seja o início de uma nova vida. Que hoje seja a decisão de nascer de novo. Eu entrego essa família, essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.